Fala galera, beleza? Essa semana eu tava conversando com meu camarada, o Marcos, e aí ele fez uma colocação muito interessante que eu parei para refletir e na real eu fiquei até sem resposta no primeiro momento. Ele me fez a seguinte colocação: como é que pode colocar limite numa liberdade? Porque se você parar pra pensar, se há limite, não há liberdade. Se eu posso ser punido por me expressar, eu não sou livre. E realmente faz sentido, né? Na real, essa pergunta até deu uma bugada na minha cabeça e eu fiquei sem saber como responder naquele primeiro momento, porque esse é o tipo de pergunta que a gente não consegue responder com poucas palavras. Eu até poderia dar a resposta clássica de que o limite para a liberdade é a lei. Beleza, seria uma resposta direta, mas não alcançaria o meu objetivo. Quero explicar o porquê que as coisas são assim, o porquê que sim, deve haver um limite para a liberdade. Então, considerando que esse assunto pode ser do interesse de muita gente, eu pedi para ele um tempinho para eu produzir esse vídeo e trazer uma explicação mínima para você conseguir entender o porquê desse limite e o que na real é essa liberdade de expressão. Estamos aqui cumprindo minha promessa e também aproveitando a oportunidade para inaugurar mais um quadro no canal, o Explicando Direito. E aí, meus queridos, suave? Meu nome é Rodrigo, mas você pode me chamar de Limão. Sejam muito bem-vindos ao futuro maior canal de educação jurídica popular do YouTube. Entrego. Aqui eu vou explicar o seu direito não para você decorar, mas para você entender. O tema de hoje ele tá sempre em alta, né? E não é só a dúvida do Marcos, é a dúvida de muita gente, especialmente depois do que aconteceu com o Monark, lá do Flow Podcast, e que também já aconteceu há algum tempo atrás com alguns humoristas, dentre eles o Rafinha Bastos. Você pode encarar a liberdade de expressão do ponto de vista filosófico e do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista filosófico, eu vou meter a Glória Pires e vou dizer que eu não sou capaz de opinar, porque eu não sou filósofo. Mas do ponto de vista jurídico, eu acredito que eu posso trazer para você uma visão de como esse direito ele foi tratado na Constituição dos Estados Unidos e na Constituição brasileira, porque é justamente aí que muita gente se engana. Mas eu queria aproveitar esse momento da sua atenção para te pedir aquela força, vai! Deixa aquele like na confiança logo no começo desse vídeo e aí lá no final, se você não curtir, você tira ele, que tal? Quando falamos em liberdade de expressão, o primeiro pensamento que vem às nossas mentes são as lições do filósofo inglês Stuart Mill. Segundo ele, não seria possível haver um progresso sem uma liberdade plena. Isso porque seria justamente a livre discussão dessas ideias que permitiria a evolução da sociedade humana, sendo que essas ideias poderiam ser verdadeiras ou falsas. Para o filósofo, a única barreira que deveria existir seria evitar a proibição a um dano injustificável. Essa percepção de realidade, ela encontra amparo jurídico na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que tratou o tema, liberdade de expressão, de uma forma essencialmente absoluta, ou seja, não se admite nos Estados Unidos nenhum tipo de limitação à liberdade de expressão, quer por parte do governo, quer por parte dos legisladores. E é justamente por esse motivo que você consegue ver lá na gringa passeatas de apoio a discurso de ódio, o que é absolutamente proibido em diversos países do mundo. Isso só é permitido nos Estados Unidos pela percepção que eles têm de liberdade, que, segundo Stuart Mill, ela só pode ser restrita para evitar o dano injusto, que no caso é um ato violento. Já o Brasil, por outro lado, fez uma escolha política para tratar o direito à liberdade de expressão não como um absoluto, mas admitindo restrições a depender do caso concreto. A Constituição Federal é basicamente um livro de regras e ela vai dizer como o nosso país é organizado e quais são os direitos mínimos das pessoas. Essa Constituição decidiu tratar o tema da liberdade em diversas manifestações, como a religiosa, a de opinião, a cultural. Diz a nossa Constituição que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E você sabe por que é vedado o anonimato? Justamente por permitir o direito de resposta e eventual responsabilização, uma reparação pelo dano. Ou seja, o direito à liberdade e o direito à responsabilização, eles têm previsão no mesmo artigo da Constituição, o que faz a gente acreditar que não exista uma hierarquia entre eles. Os dois são igualmente importantes. Obviamente que isso vai levar à conclusão de que não existe um direito absoluto, e foi o que disse o STF. É por esse motivo que muitos dizem que o limite da liberdade é a lei, porque a lei ela resguarda, ela protege valores que foram reconhecidos pela sociedade. Então não tem como uma pessoa dizer
que, em nome da liberdade, ela pode descumprir, desrespeitar uma lei. Porque, desrespeitando uma lei, ela desrespeita o interesse de toda a coletividade. Na real, não existem regras absolutas. Ora, a liberdade ela vai estar sendo privilegiada. Ora, quem vai ser privilegiado vai ser esse outro direito. Então, essa análise tem que ser feita caso a caso, a depender das circunstâncias. E quem vai fazer essa análise vai ser o Poder Judiciário, em última instância, o STF. E por falar em judiciário, ele já teve que se debruçar para tentar identificar qual é o limite para essa liberdade de expressão. Afinal, como é que ele se manifestou com relação ao discurso de ódio, a questões religiosas, ao humor? A Constituição, ela protege a liberdade de opinião, mas ela não admite manifestações de ódio, desprezo e intolerância, especialmente direcionadas a grupos de minoria, como é o caso de pessoas que são excluídas ou mesmo agredidas por conta da sua raça, da sua orientação, da sua religião, enfim. O STF entende que a liberdade de expressão ela admite sim restrições, especialmente para combater a intolerância e o preconceito. A Constituição também assegura a liberdade de crença e de consciência. Além disso, ela enaltece princípios como a tolerância e o respeito à diversidade. Nesse sentido, todas as pessoas podem professar sua crença, desde que essas manifestações não configurem discurso de ódio, que é entendido como tudo que incita à hostilidade, à discriminação e à violência. A liberdade para fazer humor talvez seja o ponto mais crítico onde o limite da manifestação do pensamento é debatido. Afinal, um humorista pode ser responsabilizado por uma piada? Isso não seria uma violação ao exercício do trabalho dele? Galera, de fato, o humor não pode ser utilizado como um salvo-conduto para se praticar ofensas às pessoas. Talvez o limite do humor seja o respeito à pessoa do outro. Inexistindo esse respeito, havendo dano, você pode pensar inclusive em responsabilização desse profissional na área criminal e na área civil. No crime, ele pode ser responsabilizado pelos crimes da palavra, normalmente uma injúria ou uma difamação. Já na esfera civil, ele pode vir a ser condenado ao pagamento de alguma verba compensatória por danos à personalidade, como a honra, a dignidade, a privacidade. Resumindo, a liberdade de expressão é a possibilidade que as pessoas têm de emitir suas opiniões e agir de acordo com elas. Isso não quer dizer que você pode falar o que você bem entende sobre qualquer pessoa. Isso não é certo. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, no Brasil, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e ele encontra diversos limites em outros valores que são igualmente importantes na Constituição. Esses conflitos entre direitos são resolvidos caso a caso, mas em hipótese alguma será admitida a manifestação que envolva a intolerância ou desrespeito, a hostilidade, a violência e a discriminação. Afinal, não podemos perder de vista que um dos objetivos da República Brasileira é a construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, promovendo o bem de todos, sem preconceitos quanto à raça, origem, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. E você? Você já falou ou escreveu alguma coisa que você acha que passou um pouquinho do limite? Na sua opinião, qual é o modelo mais interessante? Qual a melhor forma de interpretar esse direito à liberdade de expressão? É a forma americana, onde não há nenhum tipo de restrição? Ou a forma brasileira, que tem restrição na legislação? Na minha opinião, o modelo mais interessante é o modelo brasileiro, porque ele entende o ser humano como um sujeito de direitos, um fim em si mesmo. E, enfim, limita um pouquinho essa liberdade de fazer chacota do outro. Afinal, é melhor rir junto do que rir de alguém. E assim nós terminamos mais um vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu queria agradecer também aquele like que você deixou lá no início do vídeo. Ele foi... O quê? Você não deixou o like? Calma, calma. Ainda dá tempo. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Clica no botão do curtir, compartilhar, se inscrever. Deixa o seu comentário que me ajuda muito. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau!